Bom dia, maravilhosas! A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao 14º dia do nosso propósito, 21 dias alinhadas com o Pai. Nosso dia de hoje, o tema é alinhada com a intercessão. Eita glória! E para este momento, nós vamos ler no livro de Ezequiel, capítulo 22 e 30, que vai nos dizer assim: Busquei entre eles um homem que tivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Ou seja, fala sobre a busca de alguém estar posicionado na brecha, alguém que está é, no lugar pontual de proteção, aonde há uma brecha, ele se posta, né, se prostra nessa posição de preenchimento. E Deus, ele busca por homens e mulheres aqui nessa terra para fazer parte do propósito dele. Nós vamos ver que a intercessão, ela é algo muito necessário para a caminhada cristã. Primeiro de tudo, vamos entender o que é intercessão de uma maneira bem simples e também baseado no hebraico. Vamos lá? Então, de forma simples, intercessão é você interceder por alguém, é você se colocar na posição entre uma pessoa e Deus. É como se você tivesse uma procuração, um documento assinado para você representar alguém no mundo espiritual, tá? Então, você representa alguém no mundo espiritual, de forma bem mais simples, tá? No hebraico, a palavra intercessão, ele significa pagã, paga. Não sei pronunciar muito bem no hebraico, tá, gente? Mas ela significa o quê? Encontrar-se com alguém, suplicar, entrar em confronto por alguém. Então, no hebraico, pagã significa você interceder, você se colocar, representar, entrar em confronto por alguém. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 53 e no versículo 12, que vai nos dizer assim: Ele receberá uma porção entre os grandes, dividirá os despojos com os poderosos, pois derramou sua alma na morte e foi contado entre os transgressores, levando sobre si o pecado de muitos e intercedendo pelos transgressores. Aqui nós estamos falando de algo profético, né? De uma palavra liberada que iria acontecer lá na frente, onde Isaías descreve o Cristo na cruz. Nós vamos ver que é uma profecia que aconteceria na cruz, aonde o próprio Jesus, ele intercederia pelos transgressores. Então, o maior intercessor da história do mundo é o próprio Jesus, que está lá crucificado, clamando, intercedendo pelos transgressores. Aqui, quem são os transgressores naquele ato, naquele momento? Eram os romanos que estavam crucificando ele naquela cruz. Então ele clama, ele suplica, ele intercede por eles, dizendo: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, a maior representação de intercessão, nosso Jesus. A Bíblia também nos traz referências de intercessão. Vamos trazer Abraão, né? Abraão, por que Abraão? Quando o próprio Deus fala para ele, né? Tão linda a amizade de Deus e Abraão, que Deus encontra-se com Abraão e ele vai dizer: Eu não posso esconder do meu servo Abraão o que eu vou fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele não esconde, isso representa o que? Intimidade.
Abraão tinha intimidade com Deus ao ponto do próprio Deus não esconder dele o que ele iria fazer com Sodoma e Gomorra. E quando ele compartilha com Abraão o que ele vai fazer, Abraão se coloca na posição de intercessor pela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele começa a interceder. Então nós vamos ver que ele se coloca em posicionamento de uma batalha que não é dele, ele não tinha nada a ver com aquilo ali, né? Não era ele, não era a cidade dele, era uma cidade outrora, outra cidade, mas ele se posiciona e ele intercede, ele clama ao Senhor, ele pede, né, principalmente pelo seu sobrinho, ele pede, mas e se porventura tiver tantos? E ele vai clamando e vai clamando. E o Senhor, de acordo com o coração do nosso Senhor, que ele se move em relação ao nosso clamor, à nossa intercessão, ele permite que Ló e sua família saiam daquela cidade e não sejam destruídos através da intercessão de Abraão. Nós vamos ver também Moisés, um grande intercessor. Não é em vão que ele tem a ajuda ali de Arão e de Hur, porque enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, famílias estavam sendo salvas, tinha um pai de família que estava lá guerreando, vencendo, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, intercedendo. Não era ele que estava lutando, não era ele que estava na batalha, mas ele se posicionou como intercessor. Eu não posso estar na linha de frente, mas eu posso estar intercedendo, cobrindo em oração. Nós também temos Esther, uma grande intercessora que se posiciona diante da nação, aonde o decreto de morte havia, e não tinha o direito de lutar, mas ela se posiciona, ela intercede, ela clama pelo seu povo durante 3 dias, não só intercede, mas ela ora e jejua também em prol do povo. Então nós vamos ver homens e mulheres que se colocam em posição de intercessão por uma outra pessoa, e a gente vai ver mais à frente também a questão territorial, tá? Então nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela vai nos trazer e nos revelar que lá no Antigo Testamento, intercessão, ela era só para os sacerdotes que tinham o direito de ir e representar o povo perante o Senhor. Porém, quando Cristo morre naquela cruz, o véu é rasgado e nós temos livre acesso ao Senhor. Então, a partir do momento que nós temos livre acesso, nós não precisamos mais de um terceiro para nos representar perante o Senhor. Nós podemos ter livre acesso a Ele. Então, eu posso sim ter esse relacionamento com Deus e interceder a Ele pela minha família, pela minha casa, pela minha vida, pelos meus projetos, pela nação, pelos meus amigos. Então eu vou ver que eu sou sacerdote real, né? Se eu sou sacerdote real, eu sou, eu tenho essa representatividade perante o Senhor, eu tenho livre acesso a Ele. Nós já aprendemos isso em uma das ministrações anteriores sobre quem nós somos sacerdote real. Então nós temos esse livre acesso, inclusive porque o próprio céu, né, o véu do céu foi rasgado e o livre acesso nós temos a Ele. Nós vamos ver que intercessão, ela não é expulsar demônios. Não, isso não é parte da intercessão. A intercessão, ela é o quê? Ela é você representar, você orar por uma outra pessoa, não é você expulsar demônio. A parte de expulsar demônios, ela está voltada para a área de cura e libertação. A intercessão é você clamar por alguém, por alguma pessoa, por algum projeto, por alguma nação. Então vamos lá, vamos entender por que eu posso interceder. Por quem, né? Então, primeiro de tudo, nós podemos interceder pela nossa família, nós podemos nos colocar em posição de intercessão na nossa família, orando, né? Às vezes pelo nosso marido, pelos nossos filhos, nós podemos estar orando pelos nossos
familiares, né, aos mais distantes. É um momento em que eu me prostro para interceder, Senhor, cura, liberta por eles. É uma batalha em que sentido? Porque eu estou indo para o confronto, eu estou pegando aquela procuração por alguém que não consegue estar fazendo isso, e eu estou clamando. Então, óbvio, né, que nós vamos ter um confronto espiritual, nós vamos ter opressão, porque imagina, a ciência, a própria ciência, ela fez um estudo que enquanto a oração, há uma liberação no mundo espiritual e no físico também. Por exemplo, eles fizeram um estudo com um número de pessoas que estavam internado e o grupo de pessoas que estavam recebendo oração, eles tiveram uma recuperação muito mais rápida do que aqueles que não estavam recebendo oração. Não é à toa que eles buscam entender até mesmo como é que funciona para essas pessoas que receberam a oração. A gente vai ver que tem um impacto muito grande no mundo espiritual através da oração e também cientificamente as pessoas que recebem oração, elas têm uma cura significativa, uma melhora significativa. Também fizeram um estudo de um grupo de usuários de drogas que tiveram o acompanhamento com a oração e os que não tiveram acompanhamento com oração. A melhora do grupo que recebeu oração e que oravam era muito maior do que aqueles que não oravam. Então, nós vamos ver que a intercessão, ela pode ser, claro, por nós, orar por nós mesmos, mas, acima de tudo, você orar por uma outra pessoa, você apresentar uma outra pessoa, você está representando ela no mundo espiritual. E isso realmente cientificamente tem um grande resultado, tá? Então não é só algo espiritual para aqueles que são meio incrédulos, espiritualmente também, cientificamente também é comprovado que há uma melhora quando há uma oração, um clamor por pessoas que adoecidas ou usuários de drogas através da oração. Ministerial, eu posso também interceder pelo ministério, ou seja, pelos meus pastores, pelos meus líderes, pelos membros da igreja, eu posso estar intercedendo por eles, posso apresentar causas, né, separadas por cada um deles. Eu tenho, né, essa oportunidade de interceder. Territorial, qual é a territorial? É você interceder pela sua cidade, pelo teu bairro, né? Você interceder pelo governo, interceder pela nação brasileira, pela América. Você pode estar intercedendo pelo território, pelo bairro Pomeranos, né, que é o que a gente mora, mas você pode estar intercedendo pelo teu bairro, você pode fazer uma intercessão territorial, é uma cobertura, né? Você pode também fazer a intercessão profética. Qual é a intercessão profética, irmã Ana? A intercessão profética, ela é conforme o coração de Deus. Às vezes Deus vai te direcionar a alguma área e aí você vai orar profeticamente por aquela área que Deus revelou ao teu coração. Então também tem a intercessão profética. Essas são áreas e por quem eu posso estar intercedendo. Isso é muito importante. Agora que a gente já viu o que é intercessão e áreas e por quem eu posso interceder, eu quero trazer para você o tópico 3, as barreiras da intercessão. O que me impede de que a minha intercessão ela suba até o trono de Deus e ela tenha eficácia? Primeiro de tudo, a falta de perdão. A falta de perdão, ela é uma grande barreira para o mundo espiritual e pela eficácia da minha oração, porque a falta de perdão ela acaba comprometendo a nossa oração. A própria palavra do Senhor diz, né? Se tivermos algo sobre o nosso irmão, até mesmo na oferta, nós devemos ir lá e consertar, né? Nos
fazer o conserto, o perdão com o nosso irmão. Eu quero que você leia, abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 11, o versículo... Mateus não, gente, meu Deus, perdão. Livro de Marcos, capítulo 11, e no versículo 25. Eu até estou com tudo aberto e ainda falei errado. Vamos lá. Ó, livro de Marcos, capítulo 11, o versículo 25, que vai dizer: E quando estiverem orando, se alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os vossos pecados. Então, não adianta eu estar intercedendo, estar com meu coração com algo contra o meu irmão, algo contra alguém, algo contra alguma pessoa. Eu preciso liberar o perdão. Então, o perdão, a falta de perdão, ele é uma barreira no mundo espiritual. Eu preciso entender que se eu tenho algo contra alguém, isso torna-se uma barreira para que as minhas orações elas sejam impedidas no mundo espiritual. Segundo ponto, que é uma barreira também na intercessão, vai se encontrar lá agora sim, agora no livro de Mateus, no capítulo de 26, o 40 ao 41. Livro de Mateus 26, do 40 ao 41. Eu já deveria ter deixado marcado aqui, que ia ser mais rápido para gente. Vamos lá, Mateus 26, 40 a 41 vai nos dizer o seguinte: Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. A segunda barreira que impede a nossa intercessão é o cansaço espiritual. Cansaço espiritual, ele é uma grande barreira para que a nossa intercessão ela não suba. Por quê? Porque através do cansaço espiritual, ao invés de nós nos posicionarmos para guerrear, para representar alguém, para ir para o confronto por alguém, nós estamos o quê? Cansados. Estamos cansados espiritualmente. E o cansaço é aquela opressão, aquele desânimo, sabe? Que a gente não tem força para se levantar. Então, o cansaço espiritual é uma grande barreira ali da intercessão. Terceira barreira da intercessão, a distração e uma rotina sem oração. Quando eu não tenho uma rotina de oração, nós acabamos sendo distraídos. Eu preciso entender que rotina, ela vai me trazer constância e disciplina. A rotina me traz constância e disciplina, porque se eu não tenho uma rotina, eu vou fazer as coisas conforme dá, e às vezes vai chegar no final do dia, eu não tive tempo para estar na presença, eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo para interceder. Então, a distração, ela vem para nos roubar do propósito. Distração nos rouba do propósito. E ela é o terceiro fator aí, a terceira barreira da intercessão. Distração e rotina sem oração. Se eu não consigo orar, se eu não consigo fazer o básico, eu não consigo nem sequer interceder. Quarto ponto, que é uma barreira da intercessão. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos 66 e o verso 18, que vai dizer assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, quarta barreira da intercessão, que impede a minha intercessão, é pecado não confessado.
O salmista aqui está dizendo que se ele escondesse o pecado dele, o Senhor não o ouviria. Pecado não confessado é uma barreira grande no mundo espiritual para que a minha intercessão não chegue até o trono do Senhor. Não tem como eu representar no mundo espiritual se eu estou com falta de perdão, se eu estou cansada espiritualmente, se eu estou envolto de distração, se eu não tenho uma rotina espiritual e se eu tenho pecado escondido, não confessado, tudo isso são barreiras para minha intercessão não subir. Então, como é que eu vou para o confronto? Como é que eu vou representar alguém se eu não estou apta? Eu sou sacerdócio real, eu tenho livre acesso, mas eu preciso entender que existem algumas orações que não sobem ao trono de Deus e essas são as barreiras que impedem, né? São barreiras que impedem a nossa oração de subir até o trono de Deus. Então a gente já entendeu o que é intercessão, a gente já entendeu por quem eu posso interceder, quais são as áreas que eu posso fazer a minha intercessão, e eu tô indo aprendi também as barreiras da intercessão, e eu quero que você entenda quais são as ferramentas de uma intercessora. Nós precisamos ter ferramentas para a intercessão. Então, nós vamos aprender agora quais são essas ferramentas para a nossa intercessão. Vamos lá? Então, eu quero convidar você para a gente descobrir qual é a primeira ferramenta da intercessão. A palavra de Deus. A primeira ferramenta para intercessão, ela é a palavra de Deus, tá? Nós precisamos ter como combustível a palavra de Deus. Por quê? A gente não vai orar somente nas nossas palavras, mas a gente vai orar de acordo com a palavra de Deus. Quando eu oro a palavra de Deus, é uma ferramenta poderosíssima. Ou seja, por exemplo, eu estou intercedendo por alguém que está no meio de uma batalha espiritual, eu sei que ela está vivendo confrontos espirituais, está sendo atacada pelo inimigo. Então eu vou orar a palavra, então eu vou dizer assim, Senhor, esconde fulano de tal, no esconderijo do Altíssimo, Senhor, aonde o teu esconderijo ninguém tem acesso, Pai. Então eu estou trazendo a palavra para intercessão, eu estou orando a palavra e para isso eu preciso conhecer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é o combustível da intercessão. Segunda ferramenta preciosa da intercessão, a oração em línguas. Quando eu consigo, né? Eu busco ali pelo o dom do batismo em línguas e eu consigo estar orando em línguas, é uma ferramenta muito poderosa. Eu quero que você leia Romanos 8:26, que vai nos dizer assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui não é só a oração em línguas, mas também a oração através do Espírito Santo. Mas quando eu oro em línguas, não sou eu que estou orando, mas é o Espírito Santo de Deus que está orando. Eu não sei o que eu estou pedindo, eu estou deixando que o Espírito Santo me direcione e ore, porque ele sabe muito melhor daquilo que eu necessito do que eu. Então, a oração de línguas, ela é uma ferramenta muito importante. Se você ainda não foi batizado em línguas, busque por esse dom. Senhor, me batiza, eu quero ser batizada com o teu fogo, com o Espírito Santo. Não é todo mundo que é batizado com línguas, tá? Então, e não se prenda a isso, mas busque esse dom, assim como qualquer outro dom da palavra, dom do conhecimento, dom da cura, o dom de línguas também você precisa buscar. Não é todo mundo que tem, tá? Mas se você tem, use essa ferramenta para intercessão. Terceira ferramenta da intercessão, da mulher, né, intercessora aí, é o jejum. Por que jejum? O jejum, ele sensibiliza você ao espiritual. Você
silencia a tua carne e você se conecta no espiritual. Então você mortifica a carne e deixa o teu espírito muito mais sensível às direções do Senhor. Quarto, louvor e adoração. Quando você louva e adora, na sua intercessão, você está quebrando cadeias e abrindo o mundo espiritual. Ou seja, eu vou hoje, né, dobrar os meus joelhos para fazer uma intercessão por tal área. Ore, né? Ore não, louve, adore, cante louvores, diga que ele é santo, que ele é majestoso, traga o céu para aquele momento, para esse ambiente, porque quando eu louvo e eu adoro, eu estou quebrando cadeias no mundo espiritual e o céu está se abrindo. A minha adoração, ela tem o poder de abrir os céus. Última ferramenta. Quinta ferramenta, unção com óleo. A unção com óleo ela é muito importante para consagrar e guerrear, mas não são todos que podem usar, tá? O óleo. Normalmente é mais os presbíteros, pastores e aqueles que têm a unção, né, já de cura, já tem o dom de cura e libertação. Então você usa o óleo para que é uma ferramenta poderosa para consagrar e para você guerrear. Então são essas 5 ferramentas que uma intercessora deve utilizar. Então, palavra de Deus, oração em línguas, jejum, louvor e adoração e a unção com óleo. 5 ferramentas preciosas aí para você, intercessora, para vocês terem uma vida alinhada com a intercessão. Lembrando que todos nós podemos ser intercessora, interceder por alguém, todas nós, porque nós somos sacerdotes reais. E quando eu entendo que sacerdote tem esse poder de trazer, e eu entendo quem eu sou, identidade, eu consigo viver o meu propósito, intercessão, tá? Intercessora apenas não oro, mas agem conforme a vontade de Deus. Sabe por que é tão importante? Olha só, Deus ele pode fazer todas as coisas, ele pode, mas ele quer que você faça parte do propósito dele. Quando você intercede, ele está te convidando a você fazer parte do sobrenatural, você fazer parte do propósito dele. Então, olha só, a gente teve o caso ali da pastora Liz, né? Ela tinha um milagre para acontecer. Deus não podia simplesmente abençoar ela e abrir a madre, porque ele já tinha dito que ele ia dar. Ele já fez uma promessa para ela. Ele simplesmente podia abrir a madre, ela gerar e pronto. Mas não, o Senhor ele fez questão de que eu e você fizéssemos parte deste milagre, porque quando a igreja toda se colocou em posição de pegou a procuração para representar a pastora Lise no mundo espiritual e todos se uniram num único propósito de interceder por ela, Deus abriu a madre dela, ela gerou. E ela foi exatamente no outro dia, no dia seguinte, quando ela teve um momento de intimidade com seu cônjuge, ela uniu a oração que foi liberada, a intercessão, e disse: Senhor, faz a tua vontade, assim como o Senhor abriu a madre de Ana, abre a minha madre. E ela gerou, ela tá gerando, tá aí, com os nossos, os tucuxinhos lindos sendo gerados. Mas Deus poderia fazer? Poderia, só que ele quis que você fizesse parte desse milagre. E a intercessão, ela é isso. Deus pode fazer, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode restaurar, mas é uma oportunidade de você fazer parte do sobrenatural, do milagre do Senhor, através da intercessão. Então, que eu e você hoje venhamos a estar alinhadas com a intercessão. Recebemos chaves preciosas, isso cabe a você colocar isso em prática. Deus abençoe, que seja um lindo e abençoado dia. Eu acredito que ainda hoje eu vou gravar a aula de amanhã, para a gente já ter, porque final de semana é sempre mais corrido. Então, dia 14, alinhada com o Espírito Santo. E isso vai trazer chaves preciosas, dons do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo, dom e frutos.
Vamos lá? Vamos aprender? Espero você amanhã para o nosso 15º dia. Já estamos chegando ao final. Deus abençoe!